Meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para poder trazermos aqui nosso devocional. Estamos quase terminando. Hoje é 21 de dezembro. Faltam 10 dias para terminar esse ano de 2025 e hoje é uma data muito especial. Eu tenho 5 datas especiais na minha vida. E uma delas é essa aqui, né? Um dia eu vou contar quais são elas. Mas hoje é uma data muito especial. Hoje eu estou fazendo 12 anos de ordenação pastoral. 12 aninhos de ordenação pastoral. Fui ordenado a pastor pelo pastor Walter Rodrigues, né, ali da Igreja Cristã aqui de Itaguaí, né, do bairro do Engenho. E eu tenho a maior gratidão a Deus por ter me dado essa dádiva. E muitas coisas aconteceram nesses 12 anos, mas graças a Deus estamos aí firme e forte para dar continuidade ao nosso trabalho. Né? Hoje eu vou estar à noite lá em Santa Cruz. Né? Nós estamos aí com a iminência de mudarmos de ministério. Né? Então a gente vai mudar de ministério e hoje vamos fazer uma pré-apresentação hoje lá em Santa Cruz, na igreja do meu amigo e gracioso pastor Servílio de Cristo, né? A gente vai estar lá hoje, né? E não estamos ainda definitivamente lá na igreja, né? Falta alguns detalhes, a gente vai poder sacramentar isso, para poder finalizar isso, mas a gente vai devagarzinho finalizando. Mas hoje a gente vai estar lá em nome de Jesus, para podermos estar lá juntos e vamos pregar lá hoje, né? Deus tem algo muito profundo para poder nos falar também hoje à noite lá na igreja. Vamos lá. O tema de hoje, grandes expectativas. Você tem grandes expectativas? Quais são elas? Né? Tome cuidado com as expectativas que você cria. A gente vai falar agora sobre isso aqui. Vamos lá. O texto está em Gênesis capítulo 4, verso 1 até o 8. Vamos lá. A maioria dos pais tem grandes expectativas para os filhos. Tenho certeza de que os primeiros pais do mundo, Adão e Eva tinham altas experiências para seu primeiro filho. Vemos isso na reação de Eva. Adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 1, na versão Ara. O reformador Martinho Lutero ensinou que essa tradução não capta totalmente a intensidade do otimismo de Eva com o seu primogênito, sabendo que da promessa de Deus de um Salvador, que estava lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Eva honestamente acreditava que seu filho era o Messias prometido. Tem uma lógica no que Eva disse. Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. Um comentarista da Bíblia traduziu assim: Ele aqui, o Redentor está aqui. Eva sinceramente pensou que segurava o prometido nos braços. Jamais poderia imaginar que o seu bebê se transformaria no primeiro assassino do mundo. Gênesis 4, versículo 8. Pelo fato dele ter nascido com uma natureza pecaminosa, Eva logo descobriu a decepção e a desilusão da iniquidade degenerativa de Caim. Quando Eva deu à luz ao segundo filho, ela o chamou de Abel, que significa sopro ou vaidade. Agora ela sabia que os filhos de Adão haviam nascido em pecado e que fazia coisas pecaminosas. Os nomes dos dois filhos de Adão, Caim e Abel, revelam grande expectativa e profunda decepção, a esperança e a falta de esperança da humanidade decaída. Milênios mais tarde, uma filha de Eva, uma virgem adolescente, esperava seu primeiro filho. Ela recebeu a revelação do nome que daria a dar a seu filho, Jesus. Lucas capítulo 1, verso 31. Pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Com maior expectativa ainda, Maria pôde reverberar o regozijo de Eva, pois somente ela deu a luz de fato ao Senhor. A questão hoje da questão da perspectiva e criar elas é um cuidado que nós temos que tomar. Porque Eva, na verdade, ela
talvez já não tinha ainda ciência do problema que ela estava vivendo, que eles estavam vivendo depois, ou que eles causaram após ter pecado e deixado que abrido a porta para o pecado sobre essa terra. E ela vê isso quando o seu filho cresce, ou durante a adolescência, quando o seu filho começa a se rebelar, não sei, a Bíblia não conta a adolescência de Caim, mas faz com que a gente entenda que ele não é um menino muito fácil de se lidar. E ela entende que o problema era muito mais grave do que ela imaginava. O pecado agora reinava, imperava. E quando a gente cria expectativa justamente em cima disso, a gente só vai ter problemas e problemas muito sérios. Por isso que não crie expectativa no homem, nas pessoas, né? Porque pode ser que mais tarde você pode passar pela decepção, pela desilusão e todos nós vamos passar se criarmos a expectativa. Não estou falando que você não deva amar, honrar as pessoas, principalmente os seus líderes, né? A gente passa por isso. Eu já, na verdade, hoje esse tipo de situações não me agrava. Já me agravou muito, já me levava a decepção era grande, desilusão e outras coisas mais. Hoje não. Hoje não, eu não me decepciono mais quando eu vejo pessoas. Eu até crio até uma questão de fé na pessoa e com certeza mais tarde a gente vai ver que não é nada daquilo que a gente imaginava, né? Eu tenho sofrido muito. Já sofri muito. Hoje, recentemente, nós passamos por isso, sobre a questão de você criar uma fé numa pessoa e acreditar que a pessoa pode ser diferente, porque a gente quer ser, quando a gente cria a expectativa, porque nós queremos que ela seja. E, na verdade, nunca ninguém é. E Eva confiava que poderia ser. Talvez ela imaginando o bebezinho dela, Caim, o primogênito, e mais tarde não é mais aquilo. Aí, mais tarde, bem mais para frente, Maria, perdão, ela olha e tem a revelação que nasceria não somente uma criança, mas o próprio Deus viria a esta terra, o Verbo ia se fazer carne para poder nos salvar. Agora imagine a perspectiva, a expectativa, perdão, não é perspectiva, a expectativa de Maria, perdão, esperando e sabendo que ele seria o Salvador. Porque ele não viria somente para salvar toda a humanidade, viria também, inclusive, para salvar Maria do inferno. Que Maria precisava da salvação, Maria precisava da redenção também para ir para o céu. Então ela ia dar luz justamente àquela, e ela tinha consciência disso, que é o mais impressionante. Ela sabia disso, tanto ela como José. Então, gente, a gente precisa criar uma expectativa somente nele, Jesus. Ele nasceu sem pecado. Então, ele, não tenho certeza que nunca nos irá decepcionar. Nunca ficaremos desiludidos com ele. Não, nunca. Por isso eu creia nele, amado. Eu acredite nele. Talvez você está entrando aqui hoje, pastor, não aguento mais, é muita decepção, o meu líder me decepcionou, o meu pai me decepcionou, a minha mãe me decepcionou, aquela pessoa que eu sempre esperava algo me decepcionou. É natural. Fazer o quê? São seres humanos, né? E nós não podemos criar nunca. E Deus, ele, às vezes, permite esse tipo de situações para podermos entender que a nossa única expectativa é no nosso Salvador. Ok? Vamos lá. Examine. João disse a Maria: o menino será chamado do Santo, o Filho de Deus. Lucas 1,35. Que esperança ou temores isso poderia ter causado e provocado em Maria? Uma grande coisa, uma coisa muito gostosa, muito maravilhosa, muito satisfatória. Porque ela não estava esperando qualquer coisa, ela estava esperando o Salvador. Considere, é errado os pais terem expectativa em relação aos filhos? Não. Você não pode se prender a elas, né? Porque se prender a elas, vai passar por decepção. Né? Pode criar, eu quero que meu filho seja um engenheiro, mas você nunca tem que se intrometer na vida dele. Né? Eu quero que meu filho seja pastor. Mas também se ele quiser, mãe. Agora não pode criar expectativa nisso.
tá bom? Não é errado não, tá? Mas só não se prenda a isso. Quais as suas, para os seus filhos quando os tiver, né? Então, tá aí. Quais são elas? Como lidar com fracasso ou decepção? Um tema maravilhoso para podermos colocar aqui no nosso OpaCast, tá bom? Conversar com meu querido pastor Luciano Alves, e ele é dentro da área dele, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como lidar com o fracasso, com as decepções, que parece que não, mas todos nós vamos passar por isso, todos nós passamos por isso, ok? Deus nos abençoe, que tenha um domingo abençoado. Hoje eu vou estar lá à noite na igreja do meu querido pastor, né, Servílio de Cristo, fazendo ali uma pré-apresentação de estadia ali, de estarmos juntos trabalhando naquele ministério, e Deus tem muitas coisas para fazer lá também, né? Graças a Deus, por onde a gente passa, a gente deixa Deus, deixa a evidência de Deus, tá bom? E isso eu fico muito feliz por Deus me dar essa graça aqui assim. Deus abençoe e até amanhã, para dar continuidade aqui no nosso trabalho, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos, e Deus nos abençoe. Deus abençoe.